para que essa verdade possa alcançar o mundo. Que Deus possa te guiar. Esse 13, o Anticristo. O Anticristo. Esta própria palavra tem sido a fonte de fascinação e intriga por milhares de anos. Esse ser misterioso estará no centro da profecia bíblica dos últimos dias e será responsável pela famigerada marca da besta. Ninguém precisa tentar adivinhar para provar a identidade do Anticristo. Fique ligado. Neste vídeo, nós não traremos especulações ou rumores, mas iremos diretamente à Bíblia para identificar quem é realmente o Anticristo. Referindo-se a ser, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, você pode perceber que o livro de Apocalipse é de Jesus, e uma bênção é declarada àqueles que ouvem e guardam essas palavras. Ao mesmo tempo que essa mensagem de Apocalipse é uma alerta solene, ela também é uma mensagem de amor de Jesus. Ele deseja que nós conhecemos a verdade para que estejamos protegidos e salvos. Apocalipse 14 contém as 3 mensagens angélicas, o alerta final de Deus para esse mundo. O terceiro anjo especificamente alerta sobre a besta e a sua marca, que é um outro nome para o Anticristo. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. As sentenças mais graves na história humana estão preparadas para aqueles que adorarem essa besta, o Anticristo, e receberem sua marca. Como vocês talvez já saibam, o livro de Apocalipse é cheio de símbolos. E para que possamos identificar o significado desses símbolos, temos que deixar a Bíblia interpretar a si mesma. Então, de acordo com a Bíblia, o que a besta representa? O quarto animal será um quarto reino na terra. A Bíblia revela que nas profecias de Apocalipse, um animal representativo que imporá a marca da besta é nitidamente descrito em Apocalipse capítulo 13. E vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Agora nós vamos observar essa besta de Apocalipse capítulo 13 e 10 características de identificação que descrevem elas em detalhes, antes que nós possamos com certeza confirmar a identidade desse Anticristo. Deus nos forneceu múltiplas características dessa besta porque Ele quer que nós não tenhamos dúvidas quanto à sua identidade. E ao nós considerarmos essas 10 características, comece a se perguntar, quem seria esse poder? Aqueles que são bons de história provavelmente reconhecerão a resposta antes mesmo de nós darmos ela depois nesse vídeo. Número 1. O Anticristo sai do mar. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. E, de acordo com a Bíblia, o mar representa uma área densamente populada. As águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. Ou seja, essa besta se levantaria de uma área grandemente populada. Característica número 2. O Anticristo recebe o trono, o poder e a autoridade do trono do dragão. Quem ou o que é o dragão? Nós sabemos, a partir da Bíblia, que o dragão representa Satanás. Contudo, a Bíblia é ainda mais específica no verso 2 a respeito de quem esse dragão é. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. E deu à luz a um filho homem que há de reger todas as nações com um cetro de ferro. Essa passagem se refere ao nascimento de Jesus e como Satanás tentou destruí-lo ao nascer. Através de qual poder Satanás agiu para tentar alcançar isso? Foi através de Roma. Herodes, um rei do Império Romano pagão, tentou destruir Jesus quando ele nasceu. Então, de acordo com o livro de Apocalipse, Roma concederia a este Anticristo o seu poder, o seu trono e a sua capital. Alguns de vocês já estão começando a entender que poder histórico se encaixa com essas descrições. Terceira característica, o Anticristo se tornaria um poder global, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, claramente, este Anticristo teria um poder e uma influência global.
Quarta característica, o anticristo seria culpado de blasfêmia. Sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E alegar ser o próprio Deus. E essa besta seria culpada dessas ambas formas de blasfêmias. A que organização a Bíblia estaria se referindo? Nós descobriremos em breve. 5. O anticristo governaria 2 meses. Nas profecias bíblicas, um dia profético equivale a 1 ano literal. Nós encontramos esse princípio em Números capítulo 14, verso 34 e também em Ezequiel 4, 6, onde diz, um dia te dei para cada ano. Então esse poder, esse anticristo, governaria por 42 meses proféticos, o que equivale a 1260 dias no calendário hebraico, o que equivale a 1260 anos literais. Interessantemente, esse período de reinado do anticristo de 1260 anos é referenciado 7 vezes nos livros proféticos de Daniel e Apocalipse. Sexta característica, o anticristo recebe uma ferida mortal que depois é curada. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. A Bíblia fala que esse poder, essa besta, receberia uma ferida de morte que depois se curaria. E em breve nós mostraremos como exatamente isso aconteceu com o anticristo. Sétima característica, o anticristo recebe adoração. Adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Visivelmente, este animal, esta besta, é diferente de outras nações, político e religioso. Oitava característica, esse anticristo perseguiria o povo de Deus. E lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Este anticristo seria culpado do derramamento em massa do sangue do próprio povo de Deus. Logo, logo, nós abriremos as cortinas e revelaremos a identidade. O anticristo tem um homem como seu líder, porque é o número de um homem. O livro de Apocalipse se refere a um homem como representante desse anticristo, que é uma profecia paralela do anticristo. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava com insolência. Então esta besta teria um homem que serviria como seu representante e seu líder. Nós em breve revelaremos sua identidade. Décima característica, o anticristo teria o número 666. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, e o seu número é 666. Note que o 666 não é a marca da besta, mas sim o número de um homem. Esse número misterioso vai identificar o líder desse poder, desse anticristo. Então, quem é o anticristo? Baseado nessas 10 características, talvez alguns de vocês já tenham descoberto. Só existe uma organização em toda a história humana que se encaixa com essas 10 características com exatidão perfeita. O anticristo não pode ser qualquer outra coisa além do papado, a união de Igreja e Estado da Igreja Católica Romana. E nós veremos, sem dúvida, como essa instituição se encaixa perfeitamente em cada uma daquelas 10 características. Mas, amigos, nós temos que ser claros, existem muitos cristãos sinceros e amáveis na Igreja Católica que estão dando o melhor de si. Esta alerta bíblica contra o anticristo não tem que ver com as pessoas da Igreja Católica, mas sim contra um sistema falso que está em oposição a Deus. E mais uma vez, Deus nos provê esse alerta solene para a nossa bênção e a nossa segurança. Se certifique de que você assista com atenção cada uma dessas 10 provas, para ver como o papado se encaixa perfeitamente com essas descrições bíblicas de maneira que nenhum outro poder se encaixa. Mas primeiro, nós temos que entender que esse ensinamento de que a união entre a Igreja Católica e o Estado é o anticristo não é uma coisa nova. E o fundador da Igreja Luterana. Nós temos aqui a convicção. João Calvino, outro proeminente reformador e teólogo, concordava com nós quando chamamos anticristo ao pontífice romano.
Mostrarei brevemente isso, que as palavras de Paulo em 2 Tessalonicenses não são passíveis de qualquer outra interpretação além daquela que os aplica ao papado. O famoso pastor batista Charles Spurgeon, possivelmente o mais renomado pregador de todo cristão, orar contra o anticristo. E quem seria esse anticristo? Ninguém em sã consciência ousa questionar. Se não é o papado na Igreja de Roma e na Igreja Anglicana, não há nada nesse mundo que possa ser chamado como tal. A palavra protestante é enraizada na palavra protestar. A Reforma Protestante foi um protesto contra os abusos e os ensinamentos falsos da Igreja Católica. Infelizmente, a maior parte das igrejas protestantes hoje se esqueceram contra o que elas estão protestando. Hoje em dia, não mais é politicamente correto ensinar essa verdade bíblica sobre o anticristo. Mas aqui no Hope True Prophecy, nós somos comprometidos com espalhar a verdade. Não importa o quão desconfortável isso possa ser, nós queremos que você escape do engano e esteja preparado para a breve volta de Jesus. E agora nós vamos revelar as 10 provas do anticristo. Prova número 1. O papado surgiu de uma região bem populosa. O papado profetizou que o poder do anticristo se levantaria do mar, que nós já aprendemos significar povos nascidos. Ele surgiu na Europa Ocidental, que era o centro da civilização naquela época. Prova número 2. O papado recebeu o seu trono, o seu poder e a sua autoridade de Roma. Ao examinarmos a história, não há dúvidas que a Roma pagã, diretamente a Roma papal, a Igreja-Estado católico. A capital, a Igreja Romana, colocou-se no lugar do Império Mundial Romano, do qual ela é a atual continuação. O Papa, que se chama de Rei e Pontifex Maximus, é o sucessor de César. E claramente a Igreja Católica se encaixa nessa segunda característica. Prova número 3. O papado é um poder global. Ninguém ousa questionar que a Igreja Católica possui influência mundial. Líderes das nações mais influentes do mundo reúnem-se para prestar homenagens ao Papa. O poder e a influência que a Igreja... Na verdade, a própria palavra católica significa universal. Sem dúvidas, a prova número 3 se encaixa com a Igreja Católica. Número 4. O papado alega ser Deus na Terra e ter o poder de perdoar pecados. Como nós já aprendemos, a Bíblia define blasfêmia como alegar ser Deus e ter o poder chocante tirada do próprio catequismo da Igreja Católica. O sacerdote pode perdoar pecados ou simplesmente declarar que eles estão remidos. O sacerdote realmente e verdadeiramente perdoa os pecados na virtude do poder concedido a ele por Cristo. Todo esse sistema confissional católico é uma falsificação humana do plano divino da salvação. Somente Deus pode perdoar pecados. Não somente o papado alega poder perdoar pecados, mas eles acreditam que o Papa é igual ao próprio Deus. Em 1903, o Papa Léo XIII declarou: "Mas o mestre supremo da Igreja é o Pontífice Romano. A união dos Espíritos, portanto, requer completa submissão e obediência da vontade à Igreja." Considere essa outra citação chocante desse mesmo Papa. Nós, os Papas, detemos nesta terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Amigos, essas declarações não são nada menos do que blasfêmias. Por 30 anos, nós vimos que nas profecias bíblicas, um dia equivale a um ano. Foi profetizado que o anticristo governaria por 42 meses proféticos, o que resulta em 1260 anos literais. Vejamos se esse é realmente o caso. A Roma papal recebeu a supremacia total na Europa no ano 538 d.C. Nessa data, não havia mais oposição ao decreto do imperador Justiniano, concedendo ao Papa controle e poder. O papado desfrutou de poder absoluto sobre as nações da Europa durante a Idade das Trevas, quando as pessoas foram mantidas na escuridão intelectual e espiritual. Então, no ano de 1798, o papado recebeu o que veio a ser conhecido papal na Europa. Quantos anos se passaram entre os anos 538 e 1798 d.C.? Calculemos, exatamente 1260 anos. Um cumprimento perfeito da profecia. Sim, essa é mais uma prova específica de que o papado é o anticristo.
Um título que nenhuma outra instituição pode alegar para si. Prova número 6. O papado recebeu uma ferida mortal que agora está curada. Mais uma vez, o papado recebeu essa ferida mortal em 1798. O general Berthier de Napoleão prendeu o Papa, mostrando vulnerabilidade e fraqueza do papado e, de fato, acabando com o seu reinado de 1260 anos. Contudo, a Bíblia profetizou que, na verdade, o movimento ecumênico tem por objetivo unir todas a fé protestante. Ouça essas palavras do bispo Tony Palmer, que foi convidado pelo famoso teleevangelista Kenneth Copeland para falar a uma reunião. Ele não somente diz que o protesto contra o papado acabou, mas ele ousadamente disse o seguinte: If there is no more protest, how can there be a Protestant church? Amigos, existe um movimento que visa minar a fé protestante e unir ela com Roma. O próprio Papa falou via uma mensagem de vídeo nesse mesmo evento. Uomo semplice del popolo dice questa frase: Non ho trovato mai che il Signore abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene. Lui finirà bene questo miracolo dell'unità. Como vocês podem ver, o apelo do Papa pela unidade é abraçado pelo Kenneth Copeland em um auditório cheio de líderes protestantes. Uma vez que não sabemos como orar por ele, busca em seu coração pela unidade. Aleluia! O Vaticano é a peça central desses esforços por uma religião mundial. É nessa. A Bíblia revela que essa unidade levará ao engano generalizado e, eventualmente, à marca da besta. A unidade é uma coisa boa, mas nunca às custas da verdade. Essa unidade com Roma seria algo inédito para os pais fundadores dos Estados Unidos. Essa nação foi construída sobre os princípios da liberdade religiosa, uma nação sem um rei e uma igreja sem um papa. Mas a Bíblia revelou que essa ferida mortal iria ser curada, e a profecia está se cumprindo diante dos nossos próprios olhos. Prova número 7. O papado recebe adoração. Uma besta, um animal na profecia bíblica, representa uma nação. Contudo, esse animal de Apocalipse 13, o anticristo, seria diferente dos outros, porque ele seria tanto uma nação como um poder religioso que recebe adoração. E não existe dúvidas que o papado também se encaixa nessa característica. Todos nós sabemos que o papado é um poder religioso, 20% do tamanho do Central Park em Nova York. Apesar de seu tamanho minúsculo, o Vaticano é um dos países mais poderosos do mundo. Seguidores. Prova número 8. O papado perseguiu o povo de Deus. A Bíblia profetizou que esse poder, o anticristo, derramaria-os mais do que qualquer outra organização na história, simplesmente não pode ser negado. Que a Igreja de Roma derramou mais sangue inocente do que qualquer outra instituição que tenha existido na humanidade, não será colocado em dúvida por nenhum protestante que possua bons conhecimentos de história. Historiadores estimam que mais de 50 milhões de vidas foram destruídas pelo papado durante a Idade das Trevas, por questões religiosas. Em seu crédito, o Papa João Paulo II admitiu e pediu desculpas por esses assassinatos em massa. Mas isso não pode desfazer essas atrocidades. John Wesley, o fundador da Igreja Metodista, audaciosamente disse, se referindo ao papado, ele é, em um sentido, o filho da perdição, pois causou a morte de incontáveis multidões, tanto de seus opositores quanto de seus seguidores, e que se exalta acima de tudo que é chamado de Deus ou que é adorado, reivindicando o maior poder, a maior honra, reivindicando as prerrogativas que pertencem somente a Deus. Considerando o quão fortemente envolvido o papado tem estado com o povo de Deus ao longo dos anos, seria chocante se a Bíblia não tivesse profetizado a respeito dele. Prova número 9. O papado tem um homem como seu líder. O Estado Romano Católico se encaixa nessa característica também. O Papa é amplamente conhecido como o cabeça visível desse poder mundial. Roger Williams, o fundador da primeira igreja batista nos Estados Unidos, disse de Deus, mas sobre as almas e consciências de todos os seus vassalos,
Sim, sobre o Espírito de Cristo, sobre o Espírito Santo. Sim, e o próprio Deus falando contra o Deus do céu, pensando em mudar os tempos e as leis. Mas ele é o filho da perdição. Prova número 10. O papado tem o número 666. Para muitos, o número 666 tem sido fonte de grande medo e intriga. Mas não precisa haver qualquer dúvida sobre o significado deste número. Muitos erroneamente creem que ele é o número da besta. Mas a Bíblia diz: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é um número de homem. Ora, este número é 666. Então, 666 é o número da besta, e o número de um homem específico dentro dessa organização. Quem seria esse homem? Seria ele o Papa? O líder reconhecido desse poder, dessa besta? Um dos nomes frequentemente dados ao Papa é Vicarius Filii Dei, que em latim significa vigário do Filho de Deus, ou substituto do Filho de Deus. Nós já vimos que essa é uma posição que o papado alega. Olha só o que acontece se você somar os valores dos numerais romanos no nome dele. Esses números resultam exatamente em, adivinhe só, 666. O número da besta e o número de um homem, exatamente como a Bíblia profetizou. Amigos, Deus quer que nós não tenhamos dúvidas a respeito da identidade dessa besta. Nesse vídeo, nós vimos 10 provas diferentes, e todas elas perfeitamente se encaixam com essa besta anticristo, que irá impor a famigerada marca da besta no mundo inteiro. Logo, logo, este vídeo vai revelar essa marca. Amigos, não percam. A sua vida eterna está em jogo aqui. Aos nossos queridos amigos que são da Igreja Católica, mas contra o próprio Satã da humanidade. A marca da besta. A marca da besta. O alerta mais urgente em toda a história humana. E ele é dado pelo próprio Deus. Se ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus. Muitos cristãos estão confusos a respeito do que essa marca é. Este conhecimento é indispensável, porque todo que receber a marca será destruído para sempre. Nós iremos diretamente à Bíblia para revelar com 100% de certeza a marca da besta e como você pode evitá-la. Antes que revelemos a marca da besta, primeiramente revelaremos a própria identidade da besta e também a marca de Deus, ou o seu selo para o seu povo dos últimos dias, da qual a marca da besta é uma falsificação direta. Primeiro, viajemos de volta às cortes celestiais, onde esse conflito entre o bem e o mal começou. Lúcifer foi perfeitamente criado e era conhecido como o mais sábio e belo de todos os seres criados. Na verdade, ele ocupava a posição exaltada como querubim cobridor do trono de Deus no céu. Neste trono está contida a santa lei de Deus, os 10 mandamentos, a transcrição imutável do caráter dele, o código eterno da moralidade para todo o universo. A Lúcifer, assim como a todos os seres criados por Deus, foi dado o livre-arbítrio. Ao invés de usar esse livre-arbítrio para glorificar-o, ele cobiçou o próprio trono de Deus. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer se tornou o primeiro a cometer iniquidade, ou pecado, que a Bíblia define como quebrar a lei de Deus. Ele quebrou essa lei dos 10 mandamentos que ele tinha sido incumbido de proteger e exaltar no céu. Recusando-se retornar a sua lealdade a Deus, Lúcifer acabou sendo expulso do céu, juntamente com aqueles que se rebelaram com ele, 1/3 dos anjos do céu. E por que Deus não destruiu Lúcifer naquela mesma hora? Se ele assim o fizesse, o universo então obedeceria a Deus por causa do medo e não do amor. Ainda existiriam dúvidas acerca do caráter de Deus e sua lei. Deus está permitindo que o pecado prossiga o seu curso para que cada ser humano possa ver os resultados do pecado e decidir por si mesmo que mestre ele servirá. Agora, esta guerra entre o bem e o mal continua, e este planeta é o campo de batalha. Lúcifer, agora conhecido por Satanás, percorre essa terra procurando tentar seres humanos, a coroa da criação de Deus, a se rebelarem contra o Criador e sua santa lei,
A Bíblia nos adverte: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Satanás, em forma de serpente, tentou Adão e Eva, nossos primeiros pais, a pecar, trazendo morte, sofrimento e dor a esse mundo. Jesus Cristo, o herói da raça humana, veio a este mundo para apagar a pena de morte pelo pecado, pela lei de Deus que havia sido quebrada. Jesus viveu uma vida perfeita e guardou a sua morte sacrificial na cruz. Provou duas coisas a respeito de Deus. Uma é que Deus é justo. Sua lei, os 10 mandamentos, é eterna e nunca poderá ser mudada. Até mesmo Jesus teve de pagar a penalidade pela transgressão da lei de Deus, uma vez que ele tomou sobre si os nossos pecados. 2. Provou que Deus é amor. Ele enviou o seu próprio Filho a morrer para que pudéssemos viver. Ao longo da história, Satanás trabalhou através de várias nações e agências para tentar o ensino do Espiritismo, que ensina que o Espírito continua vivendo depois da morte, e a Babilônia com suas práticas ocultistas e feitiçarias, e o brutal Império Romano que tentou destruir Jesus na infância. E como nós vimos anteriormente num vídeo, Satanás se infiltraria dentro da própria igreja, usando a união da Igreja Católica Romana com o Estado para perseguir e enganar o povo de Deus. Mas durante todo o período da história, Deus sempre manteve um povo que se posicionou ao seu lado, mesmo em meio aos ataques mais ferozes. Este grande conflito entre Cristo e Satanás se estendeu por séculos e continua a decisão, uma escolha de que mestre serviremos, Cristo ou Satanás. Ao longo da história, a lealdade a Deus tem sempre sido evidenciada por uma coisa: obediência. E nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu verdade. Mas qualquer que guarde a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nossas ações e as nossas decisões revelam a Deus e ao universo a quem nós pertencemos. Então, a marca da besta, o teste final para a humanidade, será uma questão de adoração. Uma famigerada marca, devemos identificar a própria besta, também conhecida como o Anticristo. Existe apenas um poder na história humana que se encaixa perfeitamente com cada descrição bíblica da besta: a união do Estado com a Igreja, mas uma advertência contra esse falso sistema de adoração. Este também não é um novo ensinamento, mas era amplamente aceito como uma clara verdade pelo protestantismo. Inúmeros reformadores e pregadores cristãos, como Lutero, Calvino, Wesley, William Spurgeon, dentre outros, firmemente mantiveram essa opinião. Contudo, tem uma outra característica do Anticristo sobre a qual nós devemos falar ao nos prepararmos para revelar a marca da besta. Na descrição que Daniel fez do Anticristo, nós lemos que ele cuidará de mudar os tempos e a lei. É verdade que o papado, a besta de Apocalipse 13, tentaria. A Igreja Católica mudou os 10 mandamentos. Eles retiraram o segundo mandamento, que proíbe a adoração de ídolos, e dividiram o 10º mandamento em 2, para que no total ainda continuassem 10. Mas e os tempos mencionados em Daniel 7:25? O papado tentou mudar os tempos de Deus de alguma forma? Sim, tentou. Mais uma vez, o mandamento que fala sobre o sábado, o único mandamento que lida com tempos. Reduziram de 94 para apenas 8 palavras. Lei, ao alegar ter mudado o sábado, o 7º dia da semana, como a Bíblia manda, para o 1º dia da semana, também conhecido como o domingo. Por favor, não confie somente nas minhas palavras. Em seus escritos oficiais, o Catequismo dos Convertidos à Igreja Católica, o papado declara: pergunta, qual é o dia de descanso? Resposta: o sábado é o dia de descanso. Pergunta: por que observamos o domingo ao invés do sábado? Resposta: no Concílio de Laodiceia, transferiu a solenidade do sábado. Ela não poderia ter substituído a observância do domingo no 1º dia da semana no lugar da observância do sábado no 7º dia da semana. Mudança essa para a qual não há autoridade bíblica. Tem algum homem ou organização realmente poder para mudar a lei de Deus? Certamente que não. A Bíblia diz:
A Bíblia diz, nada acrescentareis da palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Um falso ensinamento se infiltrou na igreja cristã, que diz que obediência aos mandamentos de Deus não é mais necessária. Amigos, esse é um engano mortal que não é fundamentado na Bíblia. Pelas portas. E nós já vimos que obediência às leis de Deus é um sinal de que nós pertencemos a Ele. Então faz sentido que a besta, o anticristo, tente mudar a lei de Deus para enganar as pessoas para que desobedeçam e se separem de Deus. Na verdade, o selo de Deus tem que ver com a lealdade e a obediência à lei de Deus. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos, antes de revelar uma falsificação direta. Se você perguntar a qualquer banqueiro, a melhor maneira de descobrir uma falsificação é primeiro conhecer o verdadeiro. Nos tempos antigos, quando um governante enviava um decreto, seu selo de autoridade tinha 3 elementos: nome, título e território. Os selos oficiais continham cada uma dessas 3 coisas. Então, e o selo de Deus? Nós já aprendemos que ele tem que ver com obediência aos mandamentos de Deus. E algum dos mandamentos tem todos esses 3 elementos de um selo oficial? Sim, tem um. Considere o 4º mandamento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, e esse é o nome de Deus. Nele não farás nenhum trabalho, porque em 6 dias fez o Senhor tudo que neles há. Este é o território de Deus. E ao 7º dia descansou. Logo, nós podemos ver que o sábado é o único dos mandamentos de Deus que contém todos os 3 elementos de um selo oficial: o nome de Deus, título e território. Falando do sábado de Deus, a Bíblia revela: também lhes dei os meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. A Bíblia revela que as palavras selo, marca, sinal e símbolo podem ser usadas de forma intercambiável. Nos últimos dias, o diabo terá a sua marca, mas o sábado é o sinal de Deus, a marca dele, no seu povo fiel que será protegido e receberá a vida eterna. Então vamos revisar o que aprendemos. 1. A marca da besta virá do poder da besta, que identificamos como o papado. 2. A marca da besta será focada em torno de adoração, especificamente obediência aos mandamentos de Deus. Outra razão pela qual podemos ter certeza disso é que o verso seguinte, que alerta diretamente sobre a marca da besta em Apocalipse 14, declara: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Sim, em contraste com aqueles que adoram a besta e recebem a marca dela, estão aqueles que permanecem fiéis a Jesus e obedecem aos seus mandamentos. 3. A marca da besta será uma substituição ou uma falsificação do selo de Deus que nós já aprendemos ser o sábado. Amigos, chegou a hora, o momento pelo qual nós esperávamos. O que é a marca da besta? Vamos permitir que o próprio poder da besta, o papado, responda essa pergunta para nós. A igreja está acima da Bíblia, e essa transferência da observância do dia de descanso do sábado para o domingo é a prova deste fato. Ao falar dessa mudança no dia de descanso, o papado admite abertamente o seguinte: em assuntos religiosos, a santificação do domingo é a marca da besta. A suposta mudança do sábado é o sinal ou marca do suposto poder e autoridade da besta. Agora, sejamos claros, muitos cristãos sinceros e amáveis guardam o domingo ou acreditam que esse seja o dia sagrado. Nós não estamos julgando o coração de ninguém. Deus apenas nos responsabiliza pelo que sabemos ou tivemos a chance de saber. Mas quando Deus revela a verdade para nós, nós temos a responsabilidade de segui-la, e isso será para o nosso próprio bem. Também é importante ressaltar que, atualmente, ninguém tem a marca da besta. Logo, logo, nós vamos aprender quando isso ocorrerá. Amigos, apenas um dia da semana é sagrado, e esse dia é o sábado, o 7º dia, que vai do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado.
E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Perceba que Deus abençoou o sétimo, abençoou o dia em que ele terminou a criação deste mundo. Somente Deus pode santificar um dia, e não temos o direito de escolher outro dia. Ao substituir o sábado pelo domingo, o papado criou uma falsa na Bíblia, eles procurariam mudar os tempos e a lei. E ao fazer isso, eles afirmam estar acima da Bíblia, e até acima do próprio Deus. Mas o que Deus diz sobre crenças fabricadas por seres humanos ao invés da Bíblia? E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E então, como alguém recebe a marca da besta ou o selo de Deus? Os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Nós sabemos que o livro de Apocalipse é cheio de símbolos. Então, o que significa receber uma marca na testa? Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei em seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente eu as escreverei. Perceba que Deus promete escrever as suas leis em nossas mentes, e é o lobo frontal, ou a fronte, que é responsável pelas decisões morais que nós tomamos. A Bíblia revela que nossa fronte simboliza as nossas decisões. Falando em selo de Deus, o sábado, o 4º mandamento diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. E como nós nos lembramos? Com a nossa mente ou a nossa fronte. Aceitar o selo de Deus envolve tomar a decisão de obedecer o verdadeiro sábado de Deus e o adorando como Criador. Em contraste, a marca da besta pode ser recebida ou na fronte ou na mão. O que isso significa? De novo, a fronte é onde nós tomamos as nossas decisões morais, e será como um sinal na tua mão, e por memorial entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. A marca será recebida na fronte quando alguém é um símbolo de trabalho ou ações. Tudo quanto te vier a mão para o fazer, faze conforme as tuas forças. A marca da besta será recebida na mão por aqueles que decidem seguir a maioria e aceitar o domingo como dia santo para evitar. Mas as suas ações mostrarão submissão à autoridade da besta. Então podemos ter certeza de que a marca da besta não é uma marca física. O bem e o mal sempre foi baseado no nosso livre-arbítrio. Nossa decisão de aceitar ou rejeitar a Deus e suas exigências. E o maior duelo entre o bem e o mal será baseado nesse mesmo princípio, a liberdade de escolha. Sugerir o contrário simplesmente não é bíblico ou plausível. Pense só nisso. Se a marca da besta fosse um sinal físico, como um código de barra, ou uma tatuagem, ou alguma outra coisa desse tipo, então os cristãos sinceros que tomaram a decisão de seguir a Deus e até morrer por sua fé, poderiam ser dopados e receber a marca da besta enquanto tivessem inconscientes, sem que eles tivessem consentido com isso. Em todo o livro de Apocalipse, a questão central na batalha entre o bem e o mal é a adoração, e tomar uma decisão de seguir a visão. E quando as pessoas vão receber a marca da besta? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, aqueles que se recusarem a receber a marca. Então essa marca não será somente uma questão religiosa, mas uma questão política. O governo vai exigir que o domingo seja aceito como um dia sagrado. Uma vez que a marca da besta não será uma marca física, como o governo poderá identificar aqueles que não poderão comprar ou vender nos últimos dias? A Bíblia não revela exatamente como essas leis serão impostas, mas pode ser que as contas bancárias daqueles que se recusarem a receber a marca sejam congeladas, ou é até possível que um microchip ou algum outro dispositivo, seja o dispositivo em si, não será a marca da besta. Nós já vimos que, de acordo com a Bíblia, a marca é quando as autoridades civis forçarem a aceitação do domingo como dia sagrado. Quando as pessoas concordarem com tais decretos, ao invés do mandamento de Deus de santificar o sábado, aí então elas receberão a marca da besta.
Mas poderiam essas leis dominicais realmente acontecer? O fato é que já aconteceu. Atualmente, nos livros oficiais de 28 estados norte-americanos, há o que são chamadas de Blue Laws, leis azuis. De acordo com o site worldpopulationview.com, as leis azuis são feitas para restringir certas atividades aos domingos ou outros dias específicos por razões religiosas, a fim de observar o dia de adoração e descanso. As leis azuis também podem proibir compras ou vendas de itens específicos aos domingos. Nos séculos 18 e 19, as pessoas eram muitas vezes detidas, multadas e às vezes até cumpriam pena de prisão por conduzir negócios no domingo. Acreditavam que esses cidadãos estavam realmente quebrando o dia de descanso. À medida com que a nossa cultura são revogadas. No entanto, elas ainda existem em vários estados. Às vezes, é a venda de álcool que é proibida aos domingos. Essas leis azuis são frequentemente defendidas porque são vistas como sendo benéficas tanto secular como religiosamente. Então, qual que é o problema dessas leis dominicais? Em primeiro lugar, a Bíblia ensina que o sétimo dia é o dia santo, o sábado, e não o primeiro dia da semana, o domingo. Em segundo lugar, essas leis dominicais, quando assuntos religiosos foram legislados pelo governo, muitas vezes isso acarretou um grande derramamento de sangue do povo de Deus. O governo de Deus é baseado na liberdade de escolha, e não na força ou opressão. E é por isso que os Estados Unidos da América foram fundados nos princípios da liberdade religiosa e civil. E a primeira emenda da Constituição americana protege o nosso direito de adorar a Deus como quiser. O Estado se unirem para fazer cumprir a adoração do domingo, isso será uma imagem à besta, porque isso será uma imagem, um reflexo da maneira como o papado, a besta, usava do poder político e violência para impor as suas doutrinas no passado. Vem ganhando destaque em todo o mundo. Na sua encíclica mais recente, a Laudato Si, sobre o cuidado do nosso lar mútuo, o Papa envolve o mundo numa discussão a respeito de como estamos tratando o nosso planeta e o que nós podemos fazer para melhorar. Interessantemente, o Papa usa essa encíclica para promover um dia de adoração. O Papa afirma que o domingo deveria ser o dia que cura o nosso relacionamento com Deus, conosco mesmo, com os outros e com o mundo. Os estudantes da Bíblia verão isso como mais um passo em direção ao cumprimento da profecia bíblica. Mudança climática, declínio moral ou um colapso financeiro global, mas os líderes das igrejas protestantes, que antes eram fortemente opostos às falsas doutrinas da Igreja Católica, estão agora estendendo a mão para se unirem a Roma. Ouça só as palavras do bispo Tony Palmer, que falou aqui a um grande grupo de evangélicos, supostamente cristãos protestantes. If there is no more protest, how can there be a Protestant church? The protest is over. The protest is over. O Papa também expressou o seu desejo por união via videoconferência nesse mesmo evento. O líder evangélico Kenneth Copeland, que convidou Tony Palmer para este evento, continua: Uma vez que não sabemos como orar por ele como deveríamos, não podemos senão concordar com ele em sua busca, Nós nos unimos na unidade de nossa fé. Aleluia! Este movimento ecumênico é simplesmente um cumprimento da profecia que fala sobre o mundo seguindo este poder da besta, o anticristo, o papado, e ecumênico, que criará uma religião mundial nos últimos dias. Eu entendo que esse ensino da Bíblia pode ser algo novo para alguns de vocês hoje. Sigam a Bíblia. Lembrem-se, se estiver na Bíblia, então trabalharás e farás toda sorte de atividades mundanas no sétimo dia. Vocês são protestantes e professam seguir a Bíblia e somente a Bíblia. Mas nessa questão tão importante sobre a observância de um dia como santo, vocês vão contra o que está explícito na Bíblia e colocam um outro dia no lugar daquele que a Bíblia ordenou. O mandamento de santificar o sétimo dia é um dos 10 mandamentos. Vocês creem que se seguissem a Bíblia e a Bíblia somente, vocês deveriam ser capazes de prover uma parte do negócio. Um ataque, uma quebra foi feita na lei de Deus. O seu santo dia, o sábado, está sendo pisoteado pela maioria do mundo cristão. Nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias... Espero que você se junte a mim, amigo, ao honrar o verdadeiro dia de Deus, que tenhamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Sim, aqueles nos últimos dias.
Como Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha e refinar o caráter deles, preparando-os para o céu. E assim como ele fez, tive o dor de perder a vida eterna. Amigo, você pode evitar essa perda infinita. Eu acredito que Deus te trouxe até esse vídeo por um motivo, fazendo um apelo a você hoje. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Você vai aceitar o convite dele? Para mais informação, recomendo muito esse livro incrível, O Grande Conflito. Agora que nós entendemos a marca da besta, nós descobriremos como é América na profecia bíblica. A segunda besta de Apocalipse 13, a imposição da marca. Nesse vídeo, você vai entender como os Estados Unidos da América claramente, a América tem sido um farol de luz e esperança para o mundo. Como diz no nosso profecia bíblica. Certifique-se de assistir até o fim, onde você descobrirá o futuro intrigante deste grande país e como você pode evitar ser enganado. Agora, o segundo superpoder mundial dos últimos dias. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. E quem seria esse poder misterioso? E pelo verso 10 nós sabemos que essa besta é vista depois que a primeira besta vai para o cativeiro. Então, quando é que a primeira besta, o papado, foi para o cativeiro e perdeu a sua proeminência e poder? 2 meses. Nós já aprendemos que esse período de tempo terminaria em 1700, afirmar que a Igreja Católica teve uma grande perda de poder e influência por volta dessa época. Então, que nação começou a conquistar reconhecimento global por volta sobre a identidade da segunda besta de Apocalipse? Os Estados Unidos da América, 17, adicionou a Carta de Direitos em 1791 e foi universalmente quis dizer quando disse que essa nação sairia da terra. Interessantemente, a primeira besta se levanta do mar. O que o mar representa na profecia bíblica? Multidões e nações e línguas. De acordo com a Bíblia, o mar representa uma área altamente populada, quando mencionado num contexto de profecia. E exatamente, o papado, a primeira besta, se levantou do centro da Europa. Na besta, os Estados Unidos, não se levantaria do mar, mas sim da terra, uma área com baixa população. Uma perfeita descrição dos Estados Unidos da América. E o que isso significa? Chifres também representam reinos e governos. Ele tinha 2 aspectos em seu governo que o mundo nunca antes havia visto: um rei e uma igreja sem nenhum papa. Essa combinação única de liberdades permitiu que os Estados Unidos da América se tornasse a nação mais poderosa e influente do mundo. Eu tenho orgulho de ser americano, e acredito que o próprio Deus guiou a formação da nossa Constituição e as liberdades incríveis que ela proporciona. Estados Unidos da América. A próxima informação talvez seja intrigante ou até chocante, mas lembre-se, se está na Bíblia, então nós queremos saber. Se algo não está na Bíblia, então não é para nós. Nós prosseguimos e vamos ler o seguinte sobre a segunda besta. E exerce todo o poder da primeira besta. Assim como a primeira besta, leis serão feitas para promover a unidade com a Igreja Católica, para formar uma religião mundial. Os verdadeiros cristãos serão chamados de "Sou o Senhor vosso Deus". O sábado é o 4º dos 10 mandamentos, e é o mandado, tentaria mudar o sábado, e tentará mudar os tempos e a lei. O dia de descanso, a única das leis de Deus envolvendo o tempo, foi mudado no ano de 336. E é claro, ninguém tem autoridade para mudar. Esta tentativa de mudança do sábado está claramente documentada na história. A Igreja Católica abertamente admite esse ato blasfemo no próprio sábado é o dia de descanso. Pergunta: por que observamos o domingo ao invés do sábado? Resposta: nós observamos ao domingo ao invés do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, transferiu a solenidade do sábado para o domingo. Mais uma vez, a Igreja Católica se gaba da autoridade eclesiástica que ela possui em questões religiosas. Honrar o domingo ao invés do sábado é a marca da besta. Ao fazer isso, as pessoas estarão tomando a decisão de colocar o ensino de homens acima dos ensinos de Deus. Dias quando a observância do domingo for imposta por lei, antes do decreto de morte, pois vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Mas não se enganem, a marca da besta não será uma marca visível. É muito clara que essa marca será baseada na nossa decisão.
Da mesma maneira que Deus julgou pessoas durante toda a história, por suas decisões e de símbolos, e nós devemos permitir que a Bíblia se interprete a si mesma. A nossa fronte, a testa, é onde nós tomamos nossas decisões. E te será por sinal sobre a tua mão, ou lembrança será recebida na testa quando alguém acreditar no falso dia de descanso, o domingo, apesar das evidências bíblicas mostrarem o contrário. Estes estarão enganados. A mão é um símbolo de trabalho ou ações. Tudo quanto te vier a mão para o fazer, decidem seguir a maioria e aceitar o domingo como dia santo para evitar a perseguição. Essas pessoas não serão enganadas a receberem o falso sábado, mas as suas ações demonstrarão submissão à autoridade da besta. Mais uma vez, a marca da besta será baseada na sua decisão. Seria possível que os Estados Unidos, um país fundado sobre os princípios da separação da igreja e do Estado, poderia impor uma lei dessas, álcool ou outros itens aos domingos? Essas leis eram vistas como tendo benefícios tanto dadas. Ela mostra que o governo já abriu precedentes para criar leis que imponham a mas elas são uma violação da nossa primeira ementa da Constituição e são contrárias ao princípio de Apocalipse 13, verso 3, está sendo verdadeiramente cumprida diante dos nossos olhos. E a sua ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Além do mais, o Papa deixou claro o que ele pensa, porque divisões ferem o corpo de Cristo e impedem o testemunho que nós somos chamados falsa, uma união que não é baseada na verdade, mas uma que exige abrir E que outros milagres Satanás usará para enganar as multidões? Porque são espíritos. A Bíblia ensina que os mortos estão realmente mortos, e que os justos mortos receberão a vida eterna quando Jesus voltar e nos ressuscitar. Aqueles que acreditam que a alma continua vivendo estão vulneráveis aos enganos dos espíritos familiares, que são demônios se passando por pessoas que morreram. Seres satânicos aparecerão como irão terem mensagens de Deus dizendo que o mandamento de Deus de santificar o sábado. Finalmente, Satanás vai fazer todo o possível num último esforço para enganar e destruir, vai aparecer como sendo o próprio Cristo. A Bíblia adverte: se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes sinais e provavelmente, para ser protegido nos últimos dias, nós devemos ser obedientes a todos os mandamentos de Deus, que inclui o sábado, o sétimo dia. Uma descrição clara do da perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amá-lo mais e confiar mais nele. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem podemos fazer? Ao orarmos, lemos nossas Bíblias, obedecemos e compartilhamos a todas as nações, e então virá o fim. Nos últimos dias, cada pessoa saberá a verdade para que ninguém possa ter uma desculpa. A verdade sobre o sábado eterno de Deus será revelada ao mundo, até mesmo para cristãos que não conheciam isso ainda. Na verdade, isso já que guarda os mandamentos de Deus. Eles serão vistos como perturbadores e a causa de todo seguido de um decreto de morte. Mas então, no grande clímax da história humana, Jesus Cristo voltará com todas as hostes celestes, acendendo todo Jesus, o autor e consumador da nossa fé.